Boa tarde, crianças, tudo bem? Hoje a tia tá aqui com mais uma aulinha de português, tá? E hoje nós vamos falar sobre o grau do superlativo. Lembrando que mais tarde na nossa live a tia fará a correção da aula anterior e assim darmos sequência aos nossos estudos. Então vamos lá. A página que será trabalhada é a 181 até a 187. Regras da língua. Além de variar em gênero e número, um adjetivo ele pode ainda variar em grau. O grau superlativo ele eleva a intensidade do adjetivo, dando-lhe destaque. Para isso, usa palavras de apoio como muito ou bastante. Exemplo: a avó é muito, ou então eu posso usar a palavra bastante, dorminhoca. Usa também uma terminação especial na própria palavra, como a avó é dorminhoquíssima. O quíssima, né? Que é o sufixo que é acrescentado na palavra dorminhoca. Também ela dá uma intensidade, né? De grau superlativo. Usa o pronome a ou o como apoio. Minha avó é a mais dorminhoca. Ou a minha avó é a menos dorminhoca. Além do grau superlativo, que intensifica, nós temos o grau comparativo, como o nome já diz, é de comparação. Compara uma característica entre dois seres ou dois grupos. E, para isso, os elementos comparativos, como mais do que, menos do que e tanto quanto. Veja, a avó é mais dorminhoca do que o menino. Então, mais de superioridade do que em relação ao menino. Então, aí nós temos uma situação de comparação entre duas pessoas. A avó é tão dorminhoca quanto o menino. Aqui o tão, ele nos dá uma ideia de igualdade. Eu estou dizendo que a avó é tão dorminhoca, né? Que ela é dorminhoca, assim como o menino também é. Então, aqui fica numa comparação de igualdade. A avó é menos dorminhoca do que o menino. Nessa comparação, é uma comparação de inferioridade, onde a gente está falando que a avó ela é menos dorminhoca em relação ao menino, comparada ao menino. Então, aqui, a comparação é de inferioridade. A diferença entre os graus do adjetivo é que o comparativo relaciona um a outro ou outros, enquanto o superlativo destaca um dentre todos. Leia os versos. Mais bela que o céu, muito azul, mais bela que o verde mar, mais bela que a luz da lua, é a arara azul. Que características são atribuídas aqui nesse momento à arara azul? Então, são atribuídas características que a colocam numa posição de superioridade diante de outros seres. Ela é a mais bela que o céu azul, que o verde mar e que a luz da lua. No B, pede para a gente escrever dois versos, fazendo comparação entre a arara e outros seres, de forma que ela fique em condições de igualdade diante deles. Então, aqui é uma questão pessoal, onde vocês darão a opinião de vocês, escrevendo dois versos. Agora, escreva dois versos sobre a arara de forma que ela seja colocada numa situação de inferioridade diante de outros seres. Situação de inferioridade, menos que, entendeu? Então, vocês vão ter que usar aqui dois versos, no caso duas frases, onde ela entra com situação de inferioridade.
Também é pessoal, porque vocês terão que criar frases, assim como no exercício B, tá? Então, no primeiro, vocês vão fazer uma condição de igualdade, vai utilizar o tanto quanto, né? E o C, no caso de inferioridade, menos que. No D, por fim, vocês vão escrever duas frases, né, da arara, empregando um adjetivo no grau de superlativo, ou seja, mais do que, destacando ela dentre outros comparativos, tá? Superiorizando ela. Também é uma questão pessoal. Então, são 3 exercícios onde vocês terão que elaborar frases. Conecte o assunto. Os adjetivos são muito importantes em tudo que escrevemos. Eles dão maior beleza ao texto e contribuem para que o leitor possa imaginar como são os personagens que estão sendo criados, os lugares, os alimentos e etc. Quanto mais detalhe, isto é, quanto mais bem descritos esses elementos em um texto, maior é a possibilidade de envolver o leitor. Para comprovar isso, leia o texto a seguir com atenção. A abobrinha é um alimento rico em nutrientes. Por isso, pode ser um ótimo aliado para quem busca uma alimentação saudável e uma maior qualidade de vida. Alguns dos benefícios que você pode conseguir com o seu consumo são melhor digestão, diminuição do seu nível de colesterol, prevenção do câncer, ação anti-inflamatória e muito mais. Como esse é um legume com um sabor bem suave, ele pode ser combinado com outros ingredientes para pratos muito gostosos. Em algumas dessas opções, ele é usado para substituir massas no preparo de pratos, por isso a variedade é bem grande. Liste todos os adjetivos usados no texto. Lembrando que os adjetivos são todas aquelas palavras que qualificam o substantivo, tá? Que dá qualidades, características, não só qualidades, características. Então, aqui nós podemos falar que a abobrinha, né? Ela é rico, é ótimo, saudável, maior, melhor, bem suave, muito gostoso, bem grande. São características que descrevem aí os substantivos que apareceram no texto. Agora pede para a gente copiar o texto sem, né, anterior, eliminando todos os adjetivos. Vamos ver como vai ficar? Ficaria assim, ó. A abobrinha é um alimento, por isso pode ser um aliado para quem busca uma alimentação e uma qualidade de vida. Alguns dos benefícios que você pode conseguir com seu consumo são digestão, diminuição do nível de colesterol, prevenção do câncer, ação anti-inflamatória e muito mais. Como esse é um legume com sabor, ele pode ser combinado com outros ingredientes para pratos. Em algumas dessas opções, ele é usado para substituir massas no preparo de pratos, por isso a variedade é. Ficou estranho, né? Ficou faltando, não ficou tão rico. O que você percebeu ao retirar os adjetivos? Então, aqui a gente pode afirmar que o texto fica pobre e que os adjetivos fazem falta nele. A qual substantivo os seguintes adjetivos se referem no texto? Vamos lá. Rico, quem é rico? O alimento. Ótimo, quem é ótimo? Aliado. Saudável, a alimentação é saudável. E o que é bem suave? O sabor. Então, escreva o nome dos 2 amigos e 2 amigas e atribua uma qualidade a cada um deles. Esse exercício ele é pessoal. Vocês, então, irão escolher 2 amigos, 2 amigas e atribuir uma qualidade a cada um deles, criar uma frase, tá bom? Pontos e letras. De olho na escrita. Leia os 2 conjuntos de frases a seguir, observando as palavras em destaque. Primeiro, o comprimento da nossa sala é de 12 metros. Esta sala é mais comprida do que aquela. Este menino tem as pernas compridas. Segundo, você anda cumprindo suas tarefas escolares? Vocês andam? Quero saber, hein? Estou aliviado, com a sensação de dever cumprido. Nas frases do conjunto 1,
As palavras em destaque, elas foram empregadas para indicar o quê? Que algo é longo ou que o objetivo foi atingido? Que algo é longo, né? Algo comprido é que algo é longo. Nas frases do conjunto 2, as palavras cumprido e cumprido foram empregadas para indicar o quê? Que é algo longo ou que o objetivo foi atingido? Aqui é que o objetivo foi atingido. Regras da língua. A palavra comprimento e cumprimento, embora muito parecida na grafia, elas possuem significados diferentes. É muito importante prestar atenção para evitar trocadilhos, ou seja, empregar uma em vez da outra. Comprido e comprimento são usadas no sentido de tamanho, extensão, dimensão, por exemplo. O corredor parecia mais comprido naquele tempo. O comprimento da sala é de 12 metros. Comprimento e cumprimento relacionam-se à execução de uma tarefa, lei ou obrigação. O homem cumpriu seu tempo de serviço e se aposentou. É uma frase onde a gente aplica a palavra corretamente. Ou seja, ele cumpriu o tempo de serviço. O homem recebeu os cumprimentos do patrão. No exercício 2, pede para vocês fazerem o seguinte. Complete as frases usando uma das palavras do box. Cumprimento, cumprido, comprimento ou comprido. Em cumprimento à lei, todos os idosos têm prioridades nos serviços públicos. O comprimento daquela saia estava inadequado para a reunião das senhoras. O comprimento do véu da noiva impressionava, ia do altar até a porta da igreja. O cabelo comprido revelava que aquele senhor preservara o estilo jovem. Se ele tivesse cumprido sua tarefa a tempo, já teria sido dispensado. Recebi seus cumprimentos na certeza de que fiz o melhor que pude. Então, aqui é só para vocês preencherem as lacunas com as palavras corretamente. No terceiro, fala assim. Escreva 4 frases empregando cumprimento e comprimento. Esse também é um exercício pessoal, tá? 4 frases empregando cumprimento e comprimento, ou seja, escreva 2 frases com cada palavra, tá bom? O total não é 4 com cada palavra, não, é 4 no total. Então, é 2 com uma e 2 com outra. Você sabia que há outras palavras parônimas, isto é, que possuem significados diferentes, mas são parecidas na grafia e na pronúncia? Veja alguns casos. Descrição, ato de descrever. Discrição, qualidade de discreto. Tráfico, comércio ilegal desonesto. Tráfego é o trânsito. Cerrar, com C, fechar. Serrar, com S, cortar. Cauda, líquido, molho. Cauda com U, rabo, parte de trás do avião. Alto, grande, elevado. Alto com U, ato público, peça de teatro, peça processual. Agora, no exercício 4, pede para vocês formarem frases empregando 2 das palavras parônimas que aparecem no box. Você sabia? 2 frases, tá bom? É só escolher as palavras do slide anterior. E de tarefa de casa, vocês farão a seguinte questão. São 3 exercícios. Os 3 exercícios aqui, a tia quer que vocês copiem, tá? É para copiar porque são só 3. Eu quero que vocês coloquem o título do dia, o cabeçalho, tudo bonito, caprichem na letra, vamos treinar bastante essa letra. Deixa uma letra legível, até porque vocês precisam tirar a foto e postar na plataforma. E isso dificulta às vezes um pouquinho a gente enxergar legalmente a letrinha de vocês.
Então, todo capricho é muito importante nesse momento, tá? Vocês vão copiar e responder os exercícios no caderno. Copiar, tá? Não é só responder hoje, não. Hoje a tia quer que vocês copiem, até porque, ó, é pequenininho as perguntas. Então, daí vocês vão copiar, fazer bem bonito. Se quiserem fazer os desenhos também pode, tá? Deixa o caderno uma lindeza. Primeiro exercício, vocês irão formar adjetivos a partir dos nomes. Então, pobreza, um adjetivo, pobre, tá? Alegria, qual é o adjetivo? Alegre. Então, vocês vão trazer os adjetivos a partir das palavras, tá? No segundo, vocês vão formar adjetivos a partir dos verbos. Então, aqui, conversar. Qual é o adjetivo que a gente pode aderir através desse verbo? Conversar. Conversa, certo? Trabalhar. Trabalhador. Certo? São adjetivos, características. Compreenderam? No exercício 3, vocês vão identificar os graus em que se encontram os adjetivos das frases seguintes. Grau do adjetivo, tá? O teu teste está fraquíssimo. É grau do quê? Tá? Vocês vão completar com os ativos superlativo, comparativo. Como que é? O filho é mais cauteloso do que o pai. E assim sucessivamente. Vocês só vão colocar o grau na frente a qual pertencem os adjetivos, tá bom? Espero que vocês tenham bons estudos, tá? Precisando, a tia tá aqui à disposição para sanar qualquer tipo de dúvida. E capricham nos exercícios, tá bom? Sempre muita dedicação. Vamos ser firme e forte para vencer esse momento e superar todas as nossas dificuldades. Bom? Beijos. Ficam com Deus.